Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens com o tema O Deus das Escrituras, que diz respeito às formas de como Deus se revela para o seu povo. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Então, amém, gente. Vamos para a palavra. Antes da gente entrar nessa última ministração dessa série, né, sobre o Deus das Escrituras, quem aqui gosta de retrospectiva? Legal, né? A gente pensou, eu estava falando até agora ali com a G, nossa, quando a gente olha, a gente fala, nossa, já se passaram 2 meses. Nem parece, né? Assim, os dias estão passando muito rápido. E a gente fez aqui rapidamente um vídeo mostrando quais foram os atributos, né? Quando o pastor entrou com essa série, ele trouxe, nós vamos trazer aqui atributos e nomes de Deus. Então nós fizemos rapidinho aqui uma retrospectiva sobre o que nós vimos no mês de setembro e de outubro, amém? Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês acompanharem. Quem não esteve aqui vai ter uma ideia do que foi falado, mas assim, bem rápido, só para a gente entender o quanto que Deus acrescentou nas nossas vidas, amém? Tá pronta aí, ideia? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul sick, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen? Amém. Você pode bater palmas para Deus? Olha quantos temas, não é? Glória a Deus, tudo para honra e glória de Deus, né? E hoje, para encerrar, o tema que eu trouxe é Deus amigo. E se a gente parar para pensar, eu olhando essa retrospectiva, eu falei, como Deus é perfeito, né? Ela começou, a G trazendo para nós que Deus é o eu sou. Que Deus é tudo que nós precisamos. E aí, Deus foi se revelando a nós como Deus da cura, como Deus do tempo, como Deus do impossível, o Deus da provisão, né? O Deus Emanuel, que está sempre conosco. E quantas coisas, né, nós aprendemos sobre Deus nessa jornada desses 2 meses. Então, como o pastor disse, essa série ela ficou gravada e a ideia é que depois ela vai ser usada. Eu não sei a forma ainda, né? Acho que o pastor depois vai trazer, mas ela vai estar disponível depois para que a igreja possa estudar, para que as pessoas possam conhecer mais de Deus. E eu não sei se vocês lembram, mas quando o pastor trouxe isso lá no comecinho de setembro, nós falamos aqui, hoje vai ser a nona ministração, mas eu fui buscar lá, eu lembro que ele trouxe, eu fui buscar, que ele começou falando sobre essa série, ele falou, olha, na Bíblia há pelo menos 72 formas que é chamado Deus, 72. E aí no dia 2, quando ele falou isso, ele leu para nós 17 formas, 17 atributos. Então, se você fica aqui um desafio, né? Nós aprendemos aqui 8, hoje vamos aprender mais um, mas existem mais 8 que foram citados pelo pastor no dia 2, então você pode acessar o culto online lá depois e continuar, né, esse estudo, aprender mais de Deus, né? Que a gente possa desejar do fundo do nosso coração conhecer mais de Deus, amém? Quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente tem uma pessoa como amigo, o que a gente faz? A gente quer cada vez mais conhecer dessa pessoa, não é?
a gente quer conhecer mais essa pessoa. Então, o convite aqui, um desafio é que você nunca desista de conhecer o nosso Deus, porque Ele é infinito. Amém? Então, hoje, nós vamos falar sobre o Deus amigo. Amém? E para falar sobre Deus amigo, eu vou ler aqui o texto que está em João, no capítulo 15, versículo 12, nós vamos ler do 12 ao 17. Amém? Então, se você achou, vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, você que pode. João 15, do 12 ao 17, que diz assim: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos alimenta, Pai. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo venha ministrar no coração dos teus filhos, Pai. Que o Senhor conhece o meu coração, conhece as minhas limitações. Que as minhas limitações não sejam um impeditivo, Senhor, da tua palavra chegar no coração dos teus filhos. Pai, encontre aqui amigos. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta noite. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, nesse contexto que nós lemos aqui, Jesus já havia caminhado com os seus discípulos, né? Já tinha feito muitas coisas, já estava chegando próximo o momento da crucificação. E Jesus estava conversando já ali com os seus discípulos, ele já havia lavado os pés dos seus discípulos, ele já havia revelado para eles que ele seria traído, né, que Pedro o trairia, ele havia revelado que Judas o trairia e que Pedro o negaria, né? Ele já havia prometido para eles o Espírito Santo, porque ele já havia falado sobre a sua morte. E nesse contexto que nós lemos aqui, ele estava explicando sobre a videira e os ramos. E aí, naquele momento em que eles estavam conversando, Jesus então se revela a eles como um amigo. Amém? E quando eu estava meditando nessa palavra, me veio à mente a história de um autor que é desconhecido, mas eu não sei se vocês já ouviram, que fala sobre o soldado amigo. É uma história, não sei se ela é verídica, né? Mas ela é muito divulgada, que ele conta, na verdade, é uma história que conta a amizade entre dois amigos, e esses dois amigos estavam numa guerra, né? Eles estavam numa batalha. E aí um dos amigos foi para a linha de frente da batalha e ele foi ferido. E aí naquele momento o amigo que ficou, ele pediu para o seu superior, pediu para o comandante para que ele fosse lá resgatar o amigo. Mas aí o superior, ele virou para ele e falou: não, você não vai, porque eu já perdi um soldado, eu não posso perder outro. Mas aquele amigo queria muito chegar perto do seu amigo. Então ele desobedeceu ali o comandante e foi buscar o seu amigo. Então ele chega no seu amigo e ele encontra ali o seu amigo quase morto. Ele ainda estava vivo. Então ele coloca o seu amigo nas costas e ele volta para o acampamento. Só que no momento em que ele estava voltando, essa história conta que ele foi atingido. Ele foi atingido e foi ferido. E aí ele caiu junto com o seu amigo.
E aí então o superior chega nele e fala, nervoso, eu não falei para você não ir? Agora eu perdi 2 soldados. Valeu a pena você fazer isso? E aí ele vira para o superior e fala, valeu, porque quando eu cheguei para recuperar o meu amigo, ele me disse uma frase, eu sabia que você viria. E quando esse texto veio à minha mente, né, que eu lembrei desse texto, eu fiquei pensando, queridos, se a gente parar para pensar o que Deus fez por nós, né? O que Deus fez por nós, porque nós já estávamos em uma sentença de morte, não é? Já estávamos numa sentença de morte. Mas aí Deus envia Jesus, ele se faz homem, envia Jesus para nos resgatar. Esse Jesus, né? Ele envia Jesus para nos resgatar como um amigo. Amém? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração 2 pontos que eu quero dividir com vocês, né? Que a gente possa ter nesta noite a convicção em nosso coração de que não importa a situação que nós estamos envolvidos. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe quais são as batalhas, não é? Todos nós aqui enfrentamos lutas e batalhas. Mas eu venho para te dizer nessa noite, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, que a gente possa ter a convicção de dizer que Deus virá nos salvar, que Deus virá, que a gente possa virar para Deus e falar, eu sei que você viria, amém? E aí eu estava meditando nesses pontos e me veio 2 pontos que eu quero dividir com vocês. O primeiro deles é que a base de uma amizade é o amor. Assim como nós lemos aqui no versículo 13, que diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não tem. Jesus veio por nós. Então não existe maior amor do que o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? O que move uma amizade verdadeira, queridos, é o amor. A base de uma amizade verdadeira é o amor. E Deus nos deixou como o primeiro e principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Ele nos deixou este mandamento, a gente também pode dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sou amiga de Deus, eu sou amigo de Deus. Amém? Porque se ser amigo é amar, então nós somos amigos de Deus e Deus é o nosso amigo. Amém? É tão bom ter amigos, não é? Quem aqui tem amigos? Todos nós, né? E é tão bom, não é? É tão bom. Eu tenho amigos, eu amo os meus amigos. Mas ter um Deus como nosso amigo é melhor ainda, não é? Ter Deus como nosso amigo é muito melhor. Que na nossa agenda, sabe a nossa agenda de amigos, na nossa lista de amigos, a gente sabe que amigos íntimos mesmo não são, assim, a gente não tem muitos amigos íntimos, né? Mas que na nossa lista de amigos íntimos a gente possa colocar Deus como primeiro, no topo da nossa lista. Sabe quando alguém fala assim, nossa, quantos amigos você tem? E você fala a quantidade, fala, nossa, quais são seus amigos? Meu primeiro amigo é Deus. Amém? Porque não somos nós que escolhemos, assim como ele falou aqui, né? No versículo 16, ele falou assim, Jesus falando para os discípulos, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Então, se nós escolhemos Deus para ser nosso amigo, é porque Ele nos escolheu primeiro, amém? Então a gente faz essa escolha, Ele já escolheu ser o nosso amigo. Então a gente pode escolher, a gente deve escolher colocá-lo como primeiro na lista de amigos. Amém? Então, queridos, às vezes pode acontecer de você pensar, não tenho tanto amigo, né? Ou em alguns momentos você se sentir sozinho, ou os amigos estão mais distantes, mas tenha essa convicção no seu coração
que Deus é um Deus presente. Deus é o seu melhor amigo. Amém? Então, na dúvida, ali na solidão, traga essa palavra para o seu coração. Você não está sozinho. Deus é o seu amigo. Amém? Então, que você tome posse dessa posição. Que você tenha isso no seu coração como uma verdade. Amém? E eu quero trazer aqui também um ponto que, assim, muitas vezes, amigo, quando a gente fala de amigo, às vezes gera ciúmes, né? E a gente não pode ter ciúmes de Deus, né? Porque, assim, ser amigo de Deus é tão bom, não é? Então, que a gente possa falar deste amigo para os nossos amigos. Que a gente possa levar este amigo para os nossos amigos. Né? Então, a nossa oportunidade, porque é tão bom tê-lo como amigo, é falar dele também para os nossos outros amigos. Então, que a gente possa levar Deus onde nós estamos, seja no trabalho, seja na escola, em casa. Que a gente possa falar deste amor, porque Deus não é só para ser, né, o meu amigo, Ele é o nosso amigo. Né? E Ele quer cada vez mais amigos, amém? Então, que a gente não seja ciumento, né? Muitas vezes a gente fala de amizade, eu não sei vocês, mas as minhas filhas tiveram momentos em que elas chegavam e diziam: ai mãe, ela só quer que eu fique com ela não deixa eu ser amiga de outra pessoa. Não tem? Às vezes não acontece? É de você ter amigos que querem que você seja só amigo, né, daquela pessoa. Mas não, com Deus a gente precisa divulgar esse amigo. A gente precisa compartilhar, a gente precisa levar esse amigo para o maior número de pessoas que a gente tem. Porque é muito bom ter um amigo fiel, não é? Amém? E aí, eu fui buscar, né? Eu quis me aprofundar um pouco mais, eu fui buscar o significado da palavra amigo. É uma palavra tão pequenininha, né? Quando a gente fala da palavra amigo, o que traz pra gente? Amor, companheirismo, né? Acolhimento. E aí fui buscar o significado e eu encontrei algumas coisas muito ricas pra gente aprender nessa noite a respeito desta palavra amigo. E coisas que vão nos levar à palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês o que eu encontrei no dicionário sobre amigo. Amigo quer dizer aquele que ama, que demonstra afeto e amizade. E aí, se eu te perguntar, Deus nos ama? Ama, né? Deus demonstrou o seu afeto e demonstra o seu afeto por nós? Amém? Demonstra, né? Ele nos amou e demonstrou isso através de Jesus. E quando eu estava buscando mais, eu achei uma definição em duas línguas, né? Em latim e em grego. E eu achei muito interessante a tradução e eu trouxe aqui para vocês. Vocês querem ouvir? Amém. Então, se a gente considerar a derivação do latim, né? Que é a palavra chamada amicus, há duas possibilidades. A primeira é que ela vem de uma expressão da palavra amare, que significa amar. E a segunda é que ela vem da junção de duas palavras, da palavra anime, que significa alma, e da palavra custódia, que significa guardar, né? Que significa guardar. E aí, se você juntar essas duas palavras, né, ele traduziu aqui como guardador de alma. Alguém que toma conta da alma do outro. Olha que lindo isso. Alma, entenda emoções, né? Então, um amigo é aquele que toma conta das emoções do outro. E aí, se a gente fizer um paralelo com a palavra de Deus, eu quero ler aqui com vocês em Filipenses 4:6. Se você puder colocar, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, ou seja,
Deus cuida das nossas emoções. Deus cuida de nós. Deus cuida dos nossos sentimentos, né? Ele é o guardador das nossas emoções. Amém? E aí, buscando mais, eu fui lá na palavra em grego, que diz assim, que também ele quebrou em duas palavrinhas, né? A, em grego, que significa não ou sem, e ego, que significa eu. E aí ele explica que isso pode significar alguém com quem você se identifica tanto quanto a si mesmo. Alguém que você se identifica tanto, mas que não é você. Não tem amigo assim? Que você olha e fala, nossa, já sei o que está acontecendo com ela. Porque ele te conhece tanto, ele se identifica tanto com você, que às vezes basta um olhar, às vezes basta uma palavra, ele sabe que você está passando por alguma coisa, ele sabe o que você precisa. E aí, se a gente parar para pensar, se tem alguém que a gente pode entender que se identifica conosco, esse alguém é Deus. Porque ele se fez como homem. Ele veio nesta terra e se fez como homem. E a gente pode ler isso lá em Filipenses 10, se você puder colocar. Filipenses 2, nós vamos ler do 5 ao 8. Que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amém, queridos? Então, se tem alguém que sabe, que se identifica conosco, esse alguém é Jesus. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser traído, o que é ser caluniado, o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser esquecido, mas eu quero te dizer que ele também sabe o que é ser amado, o que é ser alegre, o que é ser persistente, o que é ser corajoso. Ele sabe o que é ser confiante, ele sabe o que é ser amigo. Amém? Então, quando a gente olha a tradução, né? Quando a gente olha, é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande. E como nós lemos aqui, que Jesus ali, naquele momento, ele fala, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Olha quanta coisa. Jesus é perfeito, Deus é perfeito, não é? E aí tem só mais uma curiosidade. Se a gente for para a língua inglesa, que significa friend, né? Amigo significa friend. Essa palavra friend, ela vem da palavra freedom, que significa liberdade. Então, aqui o contexto é que, dentro desse contexto de amizade, é a relação que alguém tem com a outra, é uma relação tão livre, é uma relação em que a pessoa se sente tão confortável, sabe? Ela se sente tão livre, ela se sente tão ela mesma. E olha que incrível isso. Com Deus, nós somos livres. Amém? Com Deus, nós somos livres. E a gente pode ler isso lá em Romanos 8, 10, se você puder colocar. Que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, olha quanta coisa em uma palavra. Deus é o nosso amigo. Amém? Que você possa nessa noite reconhecer. Se você ainda não reconheceu, ou talvez você não havia pensado dessa forma, não havia nomeado Deus dessa forma, esta noite vem para revelar a você que você pode falar: eu tenho um grande amigo. Eu tenho um Deus que sabe quem eu sou. Eu tenho um Deus que me entende. Eu tenho um Deus que com Ele eu tenho liberdade. Porque com amigo a gente tem liberdade, não tem? Para falar, a gente tem liberdade para se expressar. Muitas vezes a gente
está num momento de tanta fúria e um amigo chega e te tira daquele lugar, não é? E Deus também faz isso. E olha como o Espírito Santo é incrível, porque Ele trouxe ao meu coração lembranças de quando eu comecei a trabalhar, que eu falei, meu Deus, né? Eu nem lembrava disso, mas quando eu comecei a trabalhar, eu vivia situações assim, que eu me sentia às vezes incapaz de fazer aquilo que eu estava fazendo, e aí às vezes aquilo, né, me deixava triste, me deixava angustiada, ansiosa, e muitas vezes quando eu me pegava, quando eu me dava conta, eu estava no banco de uma igreja, sentada, calada, em paz. O Espírito Santo fez isso comigo muitas vezes, em vários lugares que eu trabalhei. Eu saía na rua e eu achava uma igreja e eu sentava e aquilo me trazia paz. E aí quando isso me veio à mente, eu falei, nossa, como Deus é incrível, né? Porque um amigo, ele faz isso. Muitas vezes a gente está tão envolvido numa situação, mas o amigo vem e fala, vem cá, vamos se acalmar, vamos fazer, né? Vem aqui, vamos fazer tal coisa, não é? E Deus é o nosso amigo, amém? E o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, a respeito dessa amizade, é que a amizade, na amizade há o quê? Lealdade. E aí eu estava meditando, né, sobre esse assunto de lealdade, o Espírito Santo trouxe ao meu coração duas histórias que nos remete sobre lealdade, que estão lá no livro de Daniel. A primeira história fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 judeus que foram jogados, né, na fornalha. Então eles eram, rapidamente, só para contextualizar, eles eram judeus, e ali naquele tempo o rei, né, Nabucodonosor, ele havia criado um deus de ouro. E aí, ali ele obrigava que todas as pessoas adorassem aquele Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se negou a adorar outros deuses que não fosse o nosso Deus. E aí, por isso, ele foi, né, o rei ali ficou nervoso, não gostou daquilo. E aí, ele, então, disse que ia jogar os 3 na fornalha. Isso a gente pode ler lá em Daniel, se você puder colocar para mim, ideia. Lá em Daniel, no versículo 3, quero ler rapidamente aqui com vocês, 3 do 15 ao 17. Que diz assim, ó: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem e prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Então, nesse momento aqui, o que a gente vê? Lealdade. O que a gente vê? Porque eles poderiam falar, nossa, né, uma fornalha, pensa, uma fornalha em chamas. Aqui, antes disso, ele fala que estava tão quente que os soldados que foram levar os 3 para a fornalha, eles morreram, porque estava muito quente. Então, eles poderiam ter inventado uma desculpa, nossa, não, né, a gente vai morrer. Mas não, eles se mantiveram fiéis. E aí a gente pode comprovar, lá em Daniel 3, se você puder colocar, 3, eu vou ler do 21 até o 26, diz assim: E os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente.
A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ele respondeu: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Aleluia. Queridos, quando tem lealdade, Deus move. Deus enviou um anjo para livrar estes homens dessas chamas na fornalha. Amém? Então, quem estava lá? Um anjo do Senhor. Deus enviou. E aí, quando a gente faz uma relação daquela história que eu trouxe, né? Lá do começo do soldado, Deus foi lá e resgatou aqueles homens daquela fornalha. Eles já estavam num caminho de morte. Eles iam morrer. Mas eles tinham um amigo fiel. Eles tinham um amigo leal. Então eles foram salvos. E isso prova pra gente, sabe o quê? O que está escrito lá em Isaías 43:2. Não precisa colocar, Déia, eu vou ler aqui. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, né? Deus está conosco, queridos. Deus estava com aqueles homens. E o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, amém? Então que você possa tomar posse dessa palavra, né? O outro exemplo que a gente tem aqui mesmo no livro de Daniel é sobre a própria história de Daniel, quando ele, a gente sabe da história que ele era perseguido, né, por outros homens, e eles inventaram ali um decreto para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E a história se repete, né, com Daniel, porque Daniel ele permanece, ele não deixou de orar, né? Mesmo com o decreto falava que nenhum Deus, nenhum outro Deus, a não ser o Deus do rei, poderia ser adorado. Mas Daniel, que era fiel, que orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele foi leal. E aí o que aconteceu? O rei foi e teve que cumprir aquele decreto. E na história de Daniel é um pouco diferente, porque o rei, ele gostava de Daniel, mas ele ali foi enganado pelos outros soldados, né? Então ele teve que cumprir aquele decreto. E ele mesmo, o próprio rei, quando mandou Daniel para a cova, ele falou que o teu Deus te livre disso. Então a gente sabe da história que Daniel entra na cova dos leões, mas aí eu quero ler aqui com vocês o que aconteceu depois que Daniel entrou na cova dos leões, que está lá em Daniel 6, versículo 19, que diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais uma lição para a gente de lealdade. Quando numa amizade nós somos leais,
numa amizade com Deus, se nós somos leais, Ele vai estar sempre conosco, amém? A Bíblia nos diz que Ele manda anjos para cuidar de nós, amém? Então, uma outra coisa interessante que a gente pode ver nessas duas histórias, e aqui é uma chave para nós, é que, não sei se vocês repararam, mas nas duas histórias, os dois reis, quando se referiam a eles falavam assim: servo do Deus vivo, ou servo do Altíssimo. Mas como para os reis, eles eram servos. Mas como nós lemos aqui no início da ministração, eles eram amigos, não é? Jesus falou: eu não os chamo mais de servo, eu os chamo de amigos. Então a gente pode conjecturar aqui que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Deus, amém? Eles eram amigos de Deus. E amigo é tudo que nós aprendemos aqui. O amigo é o companheiro, é aquele que está perto, aquele que conhece. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Então eu não sei, queridos, qual é a fornalha, qual é a cova dos leões que vocês podem estar sendo ameaçados a entrar. Veio muito forte ao meu coração, eu não sei qual é a batalha, né? Quando a gente fala de batalha, de lutas, às vezes a gente passa por situações tão difíceis, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa qual é a batalha, não importa qual é a guerra, não importa se é uma fornalha, não importa se é uma cova, não importa se é uma rua sem saída, se é uma porta de emprego fechada, se é uma falta de provisão, se é um financeiro, se é um relacionamento, não importa. O que eu quero dizer para você é que você tem um amigo. Quero dizer para você que Deus é contigo, que não importa onde você está, Ele vai te buscar, amém? Não importa onde você está. É promessa de Deus. É promessa de Deus porque Ele já fez um maior resgate por nós. Nós já fomos resgatados por Ele. Então essas batalhas que a gente enfrenta na nossa vida hoje são batalhas que a gente tem que entender que Deus está conosco, amém? Ele está conosco. Eu quero só trazer aqui, se a gente olhar sobre promessa, lá em Romanos 15, 12, diz assim: e Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Queridos, a gente pode esperar nele, é promessa de Deus, sabe? Igual aquele soldado, a gente pode ficar lá quietinho porque ele vai lá nos resgatar. É uma promessa, né? É uma promessa. Então não importa a batalha que você esteja, que você possa escolher todos os dias, né? Todos os dias você possa escolher ser leal a Deus, né? Porque isso é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias, porque o mundo vai nos oferecer muitas coisas, não é? Assim como esses reis, eles fizeram, além de ofertas, eles fizeram também coisas, formas de que aquelas pessoas seriam encurraladas. O mundo vai trazer isso pra gente, mas a gente não pode esquecer que numa amizade, a lealdade, ela é a base. A lealdade e o amor é a base. E isso Deus nos ensinou, porque Ele é o próprio amor. Amém? Então, eu já estou indo para o final, se o louvor quiser subir. Que a gente possa sair daqui com isso no coração, que a gente pode contar com Jesus, com essa amizade verdadeira, porque Ele vai estar sempre conosco. Nessas ministrações que nós aprendemos aqui ao longo desses 2 meses, o pastor trouxe Emanuel, que é Deus conosco, não é? Então, a gente aprendeu sobre tantos atributos de Deus nesses 2 meses, e para fechar essa série, Deus quer falar para você que Ele é o seu amigo. E como um bom amigo, né, um amigo maravilhoso, o que um amigo quer do outro amigo? Ele quer que você cresça, não é? Ele quer que você evolua, Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você conheça a verdade. E eu acho tão incrível o que Deus faz, porque a próxima série nós vamos conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo.
né? O Espírito Santo que Jesus deixou como promessa, que Ele deixaria o Espírito Santo para nós, o Consolador. Então, olha como Deus faz as coisas, né? Ele liga tantas coisas daquilo que nós precisamos, amém? Então, que você possa guardar esta palavra no seu coração, que você possa lembrar, sabe? Eu tenho um best friend, eu tenho um amigo leal e fiel do meu lado, amém? Então, pode se colocar de pé e lembrar que Deus não nos chama mais de servo, né? Ele nos chama de amigo, que significa uma relação muito mais próxima, uma relação muito mais íntima, amém? E eu quero deixar uma frase, uma chave para o seu coração nesta noite. Se você não conseguiu pegar nada do que foi ministrado aqui, que você saia daqui com esta chave. Quanto mais amigo de Deus, mais distante do inimigo, queridos. Pensa numa régua, sabe uma régua? De um lado você tem amigo, na outra ponta você tem inimigo. Então que a nossa busca seja cada vez mais estar pertinho dessa régua aqui, ó. Amigo de Deus, amém? Que a gente possa buscar isso, porque não quer dizer que nós não vamos ser tentados pelo inimigo, não. Mas sabe qual é a diferença? É que independente de que batalha, de que luta nós vamos estar, Ele está conosco. Ele está na fornalha, Ele está na cova dos leões, Ele está na sua luta, amém? Então, quanto mais amigo de Deus, mais distante do inimigo. Guarda essa frase no seu coração, queridos, porque Ele já nos escolheu como amigo. Ele já nos escolheu, não é uma escolha, não é algo que, nossa, mas será que Deus vai me aceitar? Não, Ele já te escolheu como amigo. Agora, o que você precisa fazer é puxar sua régua para cá. Você precisa se aproximar mais de Deus como um amigo. E o amigo, ele abre o seu coração. Ele fala sem medo. Ele fala sem medo de julgamento. Ele fala sem medo de repente ser ali julgado pelo que ele está vivendo. Ele abre o coração. E o meu convite essa noite para você é que aí do seu lugar você possa abrir o seu coração para Deus. Que você possa, nesse momento, nomeá-lo como o seu amigo, sabe? Falar: Deus, eu quero o Senhor como o meu melhor amigo. Eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Eu quero contar os meus segredos. Eu quero contar as minhas angústias, as minhas alegrias. Sabe por quê, queridos? Não é só na angústia, não. Um amigo, ele compartilha coisas boas e ele compartilha coisas ruins. E Deus quer estar com você em todos os momentos. Ele quer estar com você no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de conquista, no momento de batalha, porque Ele é Deus. Ele é o único que pode estar com você em todas as coisas, amém? Então fecha os teus olhos, entrega o seu coração para Deus, fala: Deus, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser a sua amiga, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua amizade, obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não mediu esforços. O Senhor nos resgatou, Pai, de um lugar de morte. Nós já estávamos condenados, Pai, mas o Senhor nos resgatou, Pai. E nós sabemos que o Senhor faz isso todos os dias, Pai. Que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, Senhor, como um amigo fiel, como um amigo leal, Senhor. Abra o seu coração, queridos. Durante o louvor, abra o seu coração para Deus. Entrega para Ele os seus segredos mais íntimos, os seus sonhos, as suas angústias. Eu creio que nesta noite Deus vai recolher tudo isso e Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai cuidar das suas emoções, porque como nós aprendemos aqui, Ele é o guardador das nossas almas. Ele guarda as nossas emoções, Ele cuida do nosso coração. Entrega nesta noite, queridos, a tua amizade a esse Deus fiel, leal, que não poupa esforços para te buscar, para te alcançar,